férias, apresentando os trabalhos que se fizeram presentes no 14º colóquio, né, o Laboratório do Analista Ética e Poética. Então, eu convido para compor a mesa Pedro Broco, Márcia Araripe e Wellington Barbosa. Esses aqui estão funcionando. Se vocês preferirem. No caso, é meio espaçosa, né, Wellington? Dinâmica do trabalho, cada um dos integrantes da mesa terá 15 minutos de fala, e depois da apresentação dos três, nós vamos ter 15 minutos para perguntas, para discussões. Então, convido a Pedro para iniciar a fala. Ele vai nos brindar com lapidar o sonho até gerar o som. Notas sobre o paradigma estético expressivo e o laboratório do analista. Alô, alô, alô. Tá dando para ouvir, gente? Então, vamos começar. É uma alegria estar aqui, né? Lá em Pirenópolis foi uma mesa super interessante, a experiência de compô-la, e tenho certeza que essa também vai ser muito bacana. Eu não cheguei a escutar os trabalhos da Márcia e do Wellington, vai ser um prazer. Esse meu trabalho, né, ele dá continuidade a uma investigação que eu tenho feito aqui no Corpo Freudiano, pelo menos desde 2019, sobre a questão da dimensão poética. E, na época, em 2019, eu apresentei um trabalho sobre a relação do Lacan com François Cheng e a influência da escrita poética chinesa na obra de Lacan. E, de certa forma, acho que eu dei continuidade a isso, né? Então, eu vou dar início aqui à leitura do trabalho. E depois a gente vai conversando, enfim. Este trabalho terá como objetivo geral realçar o que me parece fundamentar o laboratório do analista, e que chamaria aqui de paradigma estético expressivo, tomando o termo emprestado de Manuel Berlink e Gisálio Cerqueira Filho, que já utilizaram esse conceito em outros trabalhos, em outras circunstâncias, em outras ocasiões. Ao nos debruçarmos sobre o conceito de paradigma, oriundo da epistemologia, cabe uma breve consideração sobre o lugar da psicanálise no paradigma científico do tempo de Freud. A correspondência entre Freud e Fliess aparece como peculiar e originária, pois ela traz um movimento que tem a ver com as origens da psicanálise. Freud inicia as correspondências com Fliess em 1887 e as manterá com regularidade até 1904. Muito já foi escrito pelos historiadores da psicanálise e biógrafos de Freud sobre o vínculo entre Freud e Fliess, e este trabalho não tem a pretensão de formular mais uma hipótese, mas, a partir do conceito de paradigma, indicar que a relação Freud e Fliess tinha um objetivo de reconhecimento da psicanálise pela medicina e pelo paradigma científico de sua época. E ao romper com Fliess, ou ao deslocar a relação com Fliess, né, Freud pôde estabelecer a técnica psicanalítica em outras bases, também delineadas pelo paradigma estético-expressivo. Então, estético-expressivo, né? Só um parênteses, né? A Lígia Julianelli apresentou um trabalho muito interessante há umas semanas atrás, em que ela também faz reflexões sobre isso, né? A psicanálise tem a ver com a estética? É uma estética? Eu diria que não, mas o expressivo, essa dimensão do fazer da arte como fazer da poética, eu acho que sim, que tem uma relação importante com a psicanálise. Então, uma leitura atenta da obra de Freud, e esse paradigma me parece que ele começa a surgir nesse momento, a partir dos anos 1904 e 1905, né? Momento em que Freud nos apresenta, então, esse caminho. Em 1904, Freud publica um texto bastante curioso chamado O Método Psicanalítico Freudiano ou O Método Psicanalítico de Freud, utilizando um adjetivo patronímico para designar a sua obra e o seu método. Nesse artigo, Freud fala de si na terceira pessoa o tempo todo. Ele transforma seu nome no signo de algo que indica autoria e estilo. Freud e psicanálise passam a se tornar ideias associadas e indissolúveis. A primeira frase do artigo começa da seguinte forma, abre aspas, o método peculiar
de psicoterapia que Freud exerce e chama de psicanálise tem sua origem no chamado processo catártico, sobre o qual ele relatou à sua época nos estudos sobre histeria, em 1895, elaborados com Joseph Breuer. Fecha aspas. É interessante acompanhar a maneira com que Freud constrói seu texto, falando dos pressupostos da técnica psicanalítica, com a importância dada às ocorrências involuntárias dos pacientes, a regra fundamental da associação livre e o objetivo do tratamento, na famosa e muito lembrada passagem, segundo a qual o tratamento psicanalítico nunca será algo diferente do estabelecimento da capacidade do paciente de realizar e gozar. Essa tradução está na autêntica, né? Que muitos traduzem como amar e trabalhar. Essa passagem traz inúmeros desdobramentos para o nosso trabalho clínico cotidiano. Em 1º de janeiro de 1905, é publicado um artigo oriundo de uma conferência que Freud proferiu no final de 1904 ao Colégio Vienense de Médicos sobre a psicoterapia psicanalítica. O editor inglês das obras completas de Freud menciona que essa parece ter sido a última conferência a ser proferida por Freud perante uma plateia exclusivamente médica. A conferência é intitulada Sobre Psicoterapia. Esse período em que apresenta sua conferência e publica seu artigo é um crucial momento na história da psicanálise, no qual Freud rompe com Fliess e publica textos fundamentais, como os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, o xiste e sua relação com o inconsciente, e fragmentos de uma análise de histeria, o caso Dora. Pretendo sustentar que o método psicanalítico freudiano e sobre psicoterapia fazem parte de um ciclo que teria dupla face, como a figura mitológica de Janus. De um lado, um ciclo do inconsciente, e de outro, um ciclo do reconhecimento da psicanálise, em que Freud, desde suas primeiras correspondências interessadas a Fliess, busca construir um método psicoterapêutico reconhecido pela ciência de sua época e que se tornará o método freudiano. Nesse percurso, no entanto, algo de curioso acontece. Freud precisará incluir na lógica do discurso científico o sujeito do inconsciente. Ao articular o ponto da diferença que a psicanálise traz em relação às psicoterapias praticadas em sua época e que o influenciaram em seu percurso clínico, como a hipnose, seria possível avançar rumo às elaborações mais detalhadas a respeito da técnica. Ao estabelecer a diferença entre o trabalho da psicanálise, localizando-a enquanto uma psicoterapia a partir de um referencial que remonta à medicina antiga, e outras terapias que recorriam à sugestão, Freud toma de empréstimo uma metáfora de Leonardo da Vinci. As terapias que utilizam a sugestão operam por acréscimos, como a pintura, per via de porre. Já a psicanálise opera por subtração, como a escultura, per via de levare. Concluindo um ciclo de conferências aos médicos iniciado em 1895, portanto 10 anos, né, Freud utiliza uma metáfora da arte para definir o seu método, e fazendo isso ele paradoxalmente se afasta da medicina. Para Freud, existe o maior contraste entre a técnica sugestiva e a analítica, aquele contraste que Leonardo da Vinci reconheceu para as artes. Enquanto a técnica analítica retira da pedra o necessário para revelar a superfície da estátua nela contida, a técnica sugestiva não se preocupa com a origem, a força e a importância dos sintomas da doença, mas aplica a sugestão que ela espera ser forte o suficiente para impedir a ideia patogênica de se expressar. Este termo, expressar, esse verbo, parece atravessar os escritos freudianos neste período, se nos ativermos ao cerne de suas 3 obras chamadas por Lacan de canônicas em matéria de inconsciente: o livro dos sonhos, o da psicopatologia da vida cotidiana e o dos xistes. A expressão do inconsciente é, em todas essas obras, a matéria-prima da psicanálise. O que significa, então, a expressão em nosso trabalho clínico cotidiano? Ao enfrentar essa questão fundamental, cada analista encontrará formas de elaborar a sua prática e o seu laboratório. A frase que conclui a psicopatologia da vida cotidiana traz esse importante significante que estaria na concepção lacaniana dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise: inconsciente, pulsão, transferência e repetição, no centro de todos eles. Escreve Freud, abre aspas. Mas o caráter comum a todos os casos, tanto nos mais leves quanto os mais graves, do qual participam também os atos falhos e casuais, está na rastreabilidade dos fenômenos a um material psíquico incompletamente recalcado, o qual, apesar de repelido pela consciência, ainda assim não foi despojado de toda a capacidade de se expressar. Na expressão,
a uma ideia de movimento pelo caminho que vai do sintoma à pulsão, passando pela fantasia, mas também no movimento que dá ignição e que atravessa a inibição, o sintoma e a angústia, fazendo algo com ela e, poderíamos dizer, a partir dela. Fazer algo com a angústia ou a partir dela e dar forma ao vazio pode ser também uma atividade estética, no sentido do fazer, né? Fazer artístico, né? Em oposição à técnica da anestesia e seu efeito sedativo, a psicanálise é uma estesia, uma abertura à estética e à capacidade de se expressar. Essa parece ser a questão enfrentada por Freud desde o início, quando se deparou com a hipótese de Breuer, segundo a qual, no tocante aos sintomas, sua decomposição coincide com sua dissolução. A dissolução é algo a ser dito. Para se chegar ao ponto de dizer a solução, foi preciso que Freud encontrasse um método e o comunicasse aos seus pacientes. A famosa regra da associação livre surge de um caminho encontrado por Freud para fazer com que os analisantes se expressassem. Trata-se de comunicar livremente todas as ideias ou pensamentos que lhes ocorressem em relação a um assunto específico, com o objetivo de promover uma mudança de investimento de energia psíquica que consistiria em aumentar a atenção dispensada para as próprias percepções psíquicas e eliminar a crítica pela qual ela normalmente filtra ou suprime os pensamentos que lhe ocorrem. O êxito da psicanálise, afirma Freud, depende da renúncia a qualquer crítica aos pensamentos que o paciente perceber. No segundo capítulo da interpretação dos sonhos, Freud escreve detalhadamente sobre esse ponto, que entendo ser a fundamentação da regra da associação livre. Neste capítulo, Freud cria a oposição entre a atitude da reflexão e da autoobservação. Na reflexão, há o funcionamento de uma atividade psíquica a mais do que na mais atenta autoobservação. E isso se demonstra, entre outras coisas, pelos olhares tensos e o senho franzido da pessoa que esteja acompanhando suas reflexões, em contraste com a expressão repousada de um autoobservador. Em ambos os casos, a atenção deve ser concentrada, mas o sujeito que está refletindo exerce também sua faculdade crítica. Isso o leva a rejeitar algumas das ideias que lhe ocorrem após percebê-las, a interromper outras abruptamente, sem seguir os fluxos de pensamento que elas lhe desvendariam, e a se comportar de tal forma em relação a mais outras que elas nunca chegam a se tornar conscientes e, por consequência, são suprimidas antes de serem percebidas. Ao adormecermos, surgem representações involuntárias graças ao relaxamento das atitudes deliberadas e críticas que influenciam o curso de nossas representações enquanto estamos acordados. Então, a proposta de Freud, com a associação livre e a comunicação de todas as ideias que ocorrem, é que, tanto em relação à análise dos sonhos quanto das ideias patológicas, o sujeito, de forma intencional e deliberada, abandone a atividade crítica reflexiva e empregue a energia psíquica assim poupada para acompanhar com atenção os pensamentos involuntários que então emergem. E exatamente nisso a situação difere da situação de adormecimento, pois dessa forma as representações involuntárias são transformadas em voluntárias. É disso que decorre a força da psicanálise, ao se assentir e ao se entregar à experiência da tarefa de falar livremente, e com isso transformando as representações involuntárias em voluntárias. E aqui eu retomo o mote freudiano de 30 anos depois da interpretação dos sonhos, do Woes war soll ich werden. Isso já estava aqui na raiz da obra freudiana, do início do percurso de Freud, né? Onde isso era de ser o eu, né? Então, para concluir por hoje, eu gostaria de trazer uma outra metáfora do campo da arte. Dessa vez, não recorrendo ao grande Leonardo da Vinci, mas ao grande realizador espanhol Pedro Almodóvar. Sempre gostei do termo que os franceses utilizam para se referir a quem dirige a fabricação de uma obra audiovisual, realizador. Acho que guarda uma relação com a capacidade de realizar a que Freud alude, ligada ao movimento imagético do cinema. Almodóvar é um dos nomes mais relevantes de um movimento que traz a própria ideia de movimento em seu nome, La Movida Madrilenha, surgido nos anos 1980, que coincidiu com a passagem para a democracia após a ditadura franquista. Almodóvar retrata a liberdade desse período em seus filmes e dá ao desejo um lugar central. A produtora que funda com seu irmão Agustín traz esse significante, El Deseo. Em uma entrevista publicada em 1995, ao falar de sua infância,
Almodóvar diz o seguinte, abre aspas, como na nossa rua ninguém sabia ler e escrever, minha mãe, que é muito esperta, montou uma espécie de empresa. Ela e eu, que era muito adiantado para a minha idade, escrevíamos cartas que os vizinhos ditavam e líamos as que recebiam. Depois, minha mãe montou um negócio ainda mais sofisticado. Como eu era tão inteligente, já sabia tantas coisas, enquanto os outros não sabiam nada, ela fez de mim um professor primário. Por volta das 9 horas da noite, depois do trabalho nos campos, as pessoas que eram mais velhas que eu, tinham de 15 a 20 anos, vinham à nossa casa vestidas como se fossem ao médico, e eu as ensinava a ler, escrever e contar. O incrível é que minha mãe tivesse a ideia de fazer de mim um professor aos 8 anos. Risos. Fecha aspas. Esse trecho fala de alguém que, depois quis se tornar cineasta na década de 1970, em La Mancha. Não um engenhoso fidalgo, mas uma criança de 8 anos que ensinava a ler, escrever e contar. E que depois criou seu caminho, impulsionou o movimento, congregou outros e novos desejos, não cessando de se afirmar ao longo do tempo. Que possamos continuar aprendendo com as crianças e com os adultos realizadores a ler, escrever e a contar. Palavra que faz referência não só ao calcular, mas também ao contar uma história, contar uma diferença. Mais uma psicanálise pode nos levar ao seu encontro. Obrigado. Interessante nessa diacronia de visitar os textos antigos de Freud, fazer essa junção com Almodóvar, porque eu não se conhecia essa passagem. Aliás, eu devo agradecer especialmente ao Laboratório de Freud, porque muito do que eu trabalhei e fui descrevendo aqui, a leitura da psicopatologia da vida cotidiana, a gente está lendo agora a interpretação dos sonhos, então vem muito do trabalho feito aqui na escola também, né? É interessante, né, a gente participar dessas atividades da formação permanente, e o Laboratório de Freud realmente é um primor. Temos a Eliane aí presente, como uma das coordenadoras, e é uma atividade que tem tido assim, né, o público bem animado. Vamos dar continuidade à nossa mesa, chamando a Márcia Araripe, que nos falará Pablo, deusa do riso e do obsceno, e seus entrelaçamentos ao humor e ao feminino. Vamos lá. Tá ok o som? O trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é um desdobramento de um ensaio sobre o mito feminino de Balbo, que é uma deusa da mitologia grega associada ao riso e ao obsceno. E foi um trabalho que eu apresentei pela primeira vez na 11ª roda de cartéis do corpo, né, em julho do ano passado. O cartel do qual eu faço parte, tem como tema os xistes e formações do inconsciente e nasceu da tentativa de aproximar a teoria psicanalítica do que eu havia experienciado alguns meses antes em uma oficina de palhaçaria, bem como o meu interesse pelo humor produzido por mulheres na contemporaneidade e seus efeitos. E esse é o tema de um trabalho que eu apresentei em João Pessoa. Então, assim, de alguma forma é uma costura que vai se fazendo, né? Sempre que eu tento explicar um pouco do que eu tenho pesquisado, que mistura palhaçaria, mitologia, psicanálise, xistes, humor e, mais recentemente, o conceito de feminino, eu recebo uns olhares assim de espanto, mas eu convido vocês a me acompanharem nessa talvez improvável mistura. A oficina de palhaçaria me apresentou a Balbo e, confesso, desde então fui capturada por essa figura da qual nunca havia ouvido falar. De forma muito resumida e informal, tive notícias de uma deusa que levantava a saia fazendo graça e, ao causar o riso, aliviava tensões. Fiquei bastante curiosa, quis saber mais e fui então atrás de livros e outras fontes que pudesse encontrar. Logo de início chamou a atenção a dificuldade de obter informações sobre ela. O Google, esse mesmo que parece nos oferecer respostas praticamente instantâneas para todas as perguntas, me apresentava poucas referências. Na bibliografia encontrada, autores levantam a hipótese de que o culto a Balbo foi esquecido, destruído ou soterrado ao longo dos anos. E a hipótese com a qual eu trabalho é de que esse apagamento do mito se relaciona com o repúdio ao feminino. Durante a pesquisa para a elaboração do trabalho, me deparei com uma frase de Daniel Kuperman, de 2005, que me motivou a seguir pesquisando. Abre aspas. Há na mitologia grega uma figura estreitamente relacionada à Medusa, que, no entanto, é absolutamente ignorada pela tradição psicanalítica.
trata-se de Iambe, ou Balbo, a velha graia que acode a deusa Deméter em sua aflição pelo rapto da filha Perséfone cometido por Hades. Atualmente, o mito sobre o rapto de Perséfone é a única narrativa em que Balbo aparece como personagem. Sendo assim, talvez seja importante falar brevemente sobre Deméter e Perséfone e as circunstâncias e consequências desse rapto. Deméter é descrita na mitologia grega como a deusa da agricultura e responsável por proteger as plantações e garantir a fertilidade dos grãos e fartura nas colheitas. Do caso amoroso entre Deméter e Zeus, nasceu Perséfone. Certo dia, enquanto colhia flores em uma pradaria, Perséfone, que se encontrava no início da puberdade, viu o solo se abrir em uma grande cratera, foi colocada à força por Hades em sua carruagem e levada contra sua vontade para o submundo para casar-se com ele. Ao perceber o desaparecimento da filha, Deméter, desesperada, passou a procurar por ela em todos os lugares. Esse é o momento em que a figura de Balbo aparece, e tanto a forma física como é descrita, como a interação que tem com Deméter, são relatadas de formas diferentes por diversos autores. Trarei algumas dessas variações de como o mito é contado, pois acredito que possam contribuir para a discussão. De acordo com Cooperman, em 2005, após 9 dias em jejum, vagando à procura da filha, Deméter chega à casa de Eumolpos, nos arredores de Eleusis, onde é recebida pela Graia, que lhe oferece uma refeição. Diante de sua grave melancolia e recusa em se alimentar, Balbo, segundo a tradição órfica, levantou a saia e, exibindo seu sexo, divertiu Deméter com movimentos e caretas insólitos. De acordo com a tradição homérica, Iambe teria proferido piadas e obscenidades. Cooperman ressalta que qualquer que tenha sido o expediente, visual ou linguageiro, conseguiu provocar gargalhadas na deusa, que então se alimentou. Clarice Stés, 2018, por sua vez, descreve de forma diferente esse encontro. Aí eu vou fazer uma citação direta. E quando recostou seu corpo dolorido na pedra fresca do poço, chegou por ali uma mulher, ou melhor, uma espécie de mulher. E essa mulher chegou dançando, balançando os quadris de um jeito que sugeria relação sexual, e balançando os seios nessa sua pequena dança. E quando Deméter a viu, não pôde deixar de sorrir um pouco. A fêmea que dançava era realmente mágica, pois não tinha nenhum tipo de cabeça. Seus mamilos eram seus olhos e sua vulva era sua boca. E foi com essa boquinha que ela começou a regalar Deméter com algumas piadas picantes e engraçadas. Deméter começou a sorrir, depois deu um risinho abafado e, em seguida, uma boa gargalhada. Por fim, Junito de Souza Brandão, 2014, em seu dicionário mítico-etimológico, nos apresenta Balbo, moradora de Eleusis, que forma com Desaules o humilde casal que acolhe Deméter em sua residência. Para reconfortar Deméter, Balbo lhe oferece uma bebida, e foi prontamente recusada. Para demonstrar seu descontentamento, ou mesmo para distrair e alegrar a deusa, levantou a indumentária e mostrou-lhe o traseiro. E aí é importante que nesse dos três, né, o único que fala de mostrar o traseiro, os outros dois falam de mostrar a vulva. Eu trouxe umas imagens, porque eu acho que nem todo mundo viu, né, não sei se é conhecida, Balbo tem algumas imagens, e aí eu vou passar, se vocês quiserem dar uma olhada, porque acho que pode ser interessante. Estou passando umas imagens da Balbo para vocês. Ainda sobre Balbo, é possível encontrar na literatura textos que indicam que ela seria a deusa responsável por trazer alegria e riso ao mundo, além de ser considerada uma das principais fontes de inspiração para os artistas, representando a ajuda necessária para a criação. Em algumas fontes encontrei que ela teria o poder de transformar tristezas em alegria. Mas interessa-me mais a possibilidade de leitura que a retrata não pela oposição entre tristeza e alegria, mas como força auxiliar no enfrentamento da angústia. É nesse ponto que volto, então, ao tema do cartel. No texto de 27, Freud escreve que o humor não é resignado, mas rebelde, teimoso, significando não apenas o triunfo do ego, como o do princípio do prazer, afirmando-se contra a crueldade das circunstâncias reais. A afirmação radical do erotismo e do desejo frente à adversidade. Maria Rita Kell, em 2005, escreve que o humor é um artifício do qual podemos dispor para, ao menos por um instante, tornar mais leve o fardo de enfrentar os reveses da vida, brincando com o que se situa no limite entre o ridículo e o desesperado.
Esse ponto me remeteu ao exemplo citado por Freud do condenado que está sendo levado para a forca em uma segunda-feira e diz: a semana começa bem. Nesse exemplo, o humor aparece como uma possibilidade de um pequeno alívio diante de uma situação para a qual não há saída. Mas minha escolha por trazer o mito de Balbo é pensar o humor como dispositivo auxiliar na possibilidade de encontrar saídas. Cooperman, 2021, defende que tanto o xiste como o humor caracterizariam processos sublimatórios. Tanto as fontes infantis do humorismo como seu estatuto de ilusão criativa remeteriam à sua hipótese central de que a metapsicologia do humor se ofereceria como paradigma para o entendimento do processo de criação sublimatória na psicanálise. Para Cooperman, o humor não seria alheio à realidade, criando um mundo próprio, mas justamente por estar em íntima conexão com a realidade, atuaria reajustando os elementos do mundo de um modo prazeroso. Aí, uma citação direta. O humor mima os paradoxos, brinca com as certezas, faz piruetas com as grandes ideias e de brinde participa como tempero essencial do erotismo. Parafraseando Freud, Cooperman escreve também que o humor não se opõe ao que é sério, mas a uma realidade deserotizada e à lucidez mórbida criada por uma concepção de mundo na qual o princípio de prazer e princípio de realidade encontram-se dissociados. No mito apresentado, ao fazer graça e provocar riso de Deméter, Balbo não faz com que a situação magicamente se solucione. Não há qualquer tipo de alienação ou distração da realidade, e sim alívio à sua grave melancolia para que ela volte a negociar caminhos possíveis. Esse mito me fez pensar também sobre as articulações possíveis entre o humor, o riso e o feminino. Em Mito e Psicanálise, Ana Azevedo, 2004, chama atenção para que não tomemos o mito como arquétipo ou um modelo fixo e explicativo de questões imersas na história e na cultura. A autora sugere que, na esteira da poética de Aristóteles, possamos situar o mito na interseção entre o universal e o singular, entre a estrutura e sua atualização. Nesse livro, a figura de Balbo é citada junto à Medusa e à Esfinge, figuras femininas utilizadas para tratar da dimensão do monstruoso nos mitos e que estariam intimamente relacionadas ao enigma do sexo, encarnação do horror frente ao sexo feminino e sua dimensão inapreensível e misteriosa. Abre aspas. Essa é a citação da Azevedo. Alguns helenistas contemporâneos sublinham um traço importante de figuras míticas femininas, qual seja a confluência entre o rosto e o sexo. No deslocamento do sexo para o rosto, temos a revelação de algo que deveria ter permanecido velado, o sexo feminino, e que por essa dimensão de estranheza do Unheimlich freudiano é tributário do grotesco e do aterrorizante. Esse trecho remete a algo que também escutei na oficina de palhaçaria sobre como as figuras femininas que gargalham, mostrando a boca aberta, são comumente associadas a bruxas, vilãs, putas e loucas. As princesas dos contos de fadas e demais heroínas são as que sorriem delicadamente, sem mostrar os dentes e preferivelmente cobrindo a boca. Em seu livro Elementos da Clínica Psicanalítica, volume 2, As Implicações do Amor, Denise Maurano escreve que da substituição da tradição matrilinear pré-helênica pela tradição patrilinear helênica, decorreu um recalque do feminino, com o qual se revelou que as identidades conferidas pela lei da cidade e que satisfazem ao cidadão não estão capacitadas para a escuta do ilimitado das mulheres, que ela prefere sublinhar como ilimitado do feminino. Esse trecho vai ao encontro do que escreve Stés sobre o fato de que existiria um aspecto da sexualidade feminina que nos tempos remotos era chamado de obsceno sagrado, com o significado de uma sabedoria sexual de uma forma bem-humorada. Havia, outrora, cultos a deusas que eram voltados para uma sexualidade feminina irreverente. O feminino como relacionado ao horror e ao terror da castração é amplamente descrito na literatura. Freud, em seu ensaio sobre a cabeça da Medusa, por exemplo, cita o texto de Rabelais em que o diabo se pôs em fuga quando a mulher mostrou sua vulva. Uma reação bastante diferente da que ocorre no mito de Balbo. Jean-Pierre Vernant, sobre esse mito, escreve que o que Balbo mostra a Deméter é um sexo disfarçado de rosto, um rosto em forma de sexo. O sexo feito máscara,
fazendo caretas, essa figura do sexo faz-se gargalhada, uma gargalhada a qual responde o riso da deusa. A minha aposta é que esse mito talvez nos ponha a pensar sobre uma outra dimensão do feminino, que se aproxima com algo que li recentemente apresentado por Denise Maurano, do feminino como o que vige no fundo de todo existente, como uma falta a ser, que funciona não como um negativo, mas como possibilidade de tudo, e também como lugar de onde provém a possibilidade mesma do advento do novo. E mais que isso, na potência criadora existente na ambivalência característica dos xistes e processos humorísticos, que se manifestaria na incômoda proximidade da angústia com o riso e sua relação com o feminino. Acredito que a figura e o mito de Balbo tenham me chamado tanta atenção, e isso eu só entendi a posteriori, pela possibilidade de articular temas com os quais eu já vinha flertando, o humor, ou mais especificamente produções humorísticas contemporâneas feitas por mulheres, e as reações negativas que sofriam, que apontavam para um incômodo relacionado ao feminino. E o efeito que estudar esse mito teve para mim foi bastante similar ao descrito no próprio mito, no sentido de me pôr a trabalhar e me fazer pensar caminhos. Eu, fugia dos mitos, achava que eram chatos, datados, não pude deixar de gargalhar ao me ver no desafio debruçada sobre eles, além de outros textos. Na elaboração desse trabalho, definitivamente, angústia e riso se fizeram presentes. Acho que é isso. Obrigada pelas articulações trazidas, humor feminino, angústia, né? Certamente vai gerar muitas discussões. E, para finalizar nossa mesa, convido o Wellington Barbosa, que falará sobre o anartista e a poética análise. A brincadeira Vamos já começar brincando. Agradeço à escola, aos colegas, aos mestres pela oportunidade. Lá se vão 11 anos aqui e agradeço muito. E aproveitando o momento, posso dizer que ainda estou aqui. Freud indicava o anartista e a poética análise. Freud indicava em suas obras de que o saber nelas comunicado já estaria pressentido no dizer poético. Ele não se furta a buscar em poetas e em escritos literários trechos sobre os quais ele viria expressar questões fundamentais do psiquismo, considerando esta criação poética como expressão genuína da arte, sendo a poética como um aspecto da técnica da enunciação psicanalítica. A proposta lacaniana da operação analítica pela via da interpretação poética, com o uso da função poética da linguagem, visa ao sentido e vai contra a significação fálica, questionando o valor de verdade presente na fantasia fundamental. Recorreu à escrita poética para fazer ressoar outra coisa, a partir da tensão entre som e sentido, na articulação entre o matema e o poema, permitindo outros alcances da palavra dentro do dispositivo analítico. A poesia, expressão artística por meio do uso criativo da linguagem. Arte, toda expressão artística é linguagem. Alguns dos grandes poetas do século XX se inspiraram em temas da psicanálise. Além disso, a psicanálise se formou da análise de poetas do passado. Freud disse: em todo lugar a que vou, descubro que um poeta esteve lá antes de mim. Freud usou poeta em sentido mais amplo, que incluía também a ficção em prosa. Também aborda a problemática sobre a gênese da criação poética, estabelecendo uma espécie de comparação ou ainda de analogia entre o sonho diurno ou devaneio e a criação poética, ambos tecidos na e pela linguagem, e, de outro, o sonhador diurno e o poeta, destacando que a criação literária é, assim como o sonho diurno, um prolongamento das brincadeiras e jogo. E em psicanálise é comum dizer: o que está em jogo? Em Homo Ludens, o filósofo Johann Huizinga destaca que as grandes atividades do psiquismo da sociedade humana são, desde o início, inteiramente marcadas pelo jogo, como, por exemplo, no caso da linguagem, esse primeiro e supremo instrumento forjado pelo homem a fim de poder se comunicar, ensinar e comandar.
É a linguagem que lhe permite distinguir as coisas, defini-las e constatá-las. Em resumo, designá-las e, com isso, elevá-las ao domínio do espírito. Nesta criação, brincando com essa maravilhosa faculdade de designar, é como se o espírito saltasse constantemente entre a matéria e as coisas pensadas. Por detrás de toda expressão abstrata se oculta uma metáfora, e toda metáfora é um jogo de palavras. Assim, ao dar expressão à vida, o homem cria um outro mundo, um mundo poético ao lado do da natureza. A poiesis é uma função lúdica, num campo onde as coisas estão ligadas por relações diferentes da lógica e da causalidade. Para compreendê-la, precisamos ser capazes de envergar a alma da criança como se fosse uma capa mágica e admitir a superioridade da sabedoria infantil sobre a do adulto. Como diz Francis Bacon, filósofo, empirista, ensaísta, político e cientista dos anos 1500, a poesia é como um sonho de amor filosófico, num imemorial produto do jogo de atração e repulsão. A linguagem poética essencialmente joga com as palavras em ordenação rítmica ou simétrica, acentuação eficaz pela rima ou pela assonância, um disfarce deliberado do sentido, construção sutil e artificial, harmoniosamente injetando mistério em cada uma delas, numa tensão que encante, enfeitice, de modo tal que cada imagem passe a encerrar a solução de um enigma, às vezes agonístico, que é da ordem do jogo. Se, conforme havia afirmado Freud, o sucedâneo do brincar é o fantasiar, e este atualiza encenando uma realização de desejo inconsciente, então a criação poética, em certa medida, pereniza o jogo infantil, sustentando a realização de desejo de acordo com a atemporalidade que rege o inconsciente. Contudo, Freud já havia indicado que a revelação da fantasia, sucedâneo da brincadeira, despertaria um afeto desprazeroso. Como então considerar o efeito de fruição despertado pela criação artística/poética? Freud considera que nisso reside precisamente a ars poética. O poeta suaviza o caráter do sonho diurno, egoísta, individual, por meio de alterações e ocultamentos, e nos espicaça por meio de um ganho de prazer puramente formal, ou seja, estético, o qual ele nos oferece na exposição de suas fantasias. Pode-se chamar este ganho de prazer de um prêmio por sedução ou de um prazer preliminar. Assim, considera a fruição poética mediante um ponto de vista econômico, de acordo com o qual esta diria respeito a um ganho de prazer, experimentado devido à liberação da tensão psíquica, de forma análoga à catarse. Essa possibilidade deve-se ao fato de que o poeta, tomando para si a tarefa de suavizar a realização de desejo inconsciente por meio das alterações e ocultamentos que caracterizam a própria criação poética, permite-nos gozarmos com as nossas fantasias sem censura e vergonha. Vale dizer, sem que tenhamos de nos haver com a realização de desejo que nela se realiza, o poeta, em certa medida, tomaria para si essa responsabilidade. Alguns anos mais tarde, Freud adota uma perspectiva diversa quanto à gênese da criação poética, afirmando que as forças pulsionais da arte são os mesmos conflitos que impulsionam outros indivíduos à neurose e que incentivaram a sociedade a construir suas instituições. De onde o artista retira sua capacidade criadora, não constitui questão para a psicologia. A partir de então, a problemática referente à potência criadora, poiesis, deixa de ser objeto de análise e ou especulação por parte de Freud. Como toda criação que se preza, esta é ex nihilo, ainda que as forças pulsionais em jogo sejam as mesmas que produzem tanto a doença neurótica como a própria civilização e seus avatares. De onde vem a criação humana? De onde surge? Este é talvez um dos pontos onde o artista mais se aproxima do psicanalista. Seu ato criativo lhe escapa e tem por si algo de incontrolável. Parece que algo é criado no artista, através dele, apesar dele mesmo.
Propomos também compreender a poética como um aspecto da técnica de enunciação psicanalítica. Partindo da postulação lacaniana conhecida como la língua, encontra-se um paralelo entre esta língua preconizada por Lacan e o uso da linguagem tal qual ele é feito na composição da poesia. A poética que sabe fazer com la língua interessa a técnica psicanalítica. É através de uma apropriação deste saber do inconsciente, deste saber com a letra significante, que o analista pode também fazer ressoar outros alcances da palavra, dentro do dispositivo analítico, alcances que são desamarrados da significação inicial. A via do poema corresponde, em uma análise, à compreensão da interpretação como equívoco, aquela que se desdobra num savoir-faire, um saber o que fazer com isso que fala em nós e que, por sua irredutibilidade à língua, convoca o sujeito à criação, à invenção de novas possibilidades para o significante, advindas da experiência intransferível vivida por cada sujeito. Se o inconsciente, como a escrita de Lacan, segue remetendo ao impossível de compreender, a poesia continua surgindo como um esforço inaugural na busca por revelar este mais além, fazendo valer o direito à diferença. O artista talvez possa ser considerado como um sujeito que não coloca obstáculos, ou coloca o mínimo possível, para que o inconsciente se apresente através deste regresso à realidade da fantasia que toda criação implica. Não obstante, há algo obscuro ou mesmo terrível na criação, lembrado por muitos artistas. Marguerite Duras, a imperatriz das letras, dizia: a escrita é o grito das feras noturnas, de todos, de você e de mim, o grito dos cães. Anton Enzensberger, teórico dedicado ao assunto da mente criativa, escritor da Psicanálise da Visão e Audição Artística, em 1953, e A Ordem Oculta da Arte, em 1967, postulava: um verdadeiro artista reconhecerá junto com o psicanalista que não há nada no produto da mente humana que seja insignificante ou acidental. Um detalhe aparentemente insignificante ou acidental pode muito bem ter dentro de si o mais importante simbolismo inconsciente. É por isso que considero que a complexidade de qualquer obra de arte, por mais simples que seja, excede em muito os poderes da atenção consciente. Num breve e magistral escrito datado de 1957, Marcel Duchamp, precursor da arte conceitual, dadaísta, pintor, escultor e poeta francês do início até meados do século XX, sublinhou como o inconsciente está presente na atividade criativa do artista e introduziu a ideia de um coeficiente de arte pessoal. Para Duchamp, durante o ato de criação, o artista passa da intenção à realização através de uma cadeia de reações totalmente subjetivas. Acrescenta que a luta do artista pela realização é uma série de esforços, de dores, de satisfações, de recusas, de decisões que não podem e não devem ser totalmente conscientes, pelo menos no nível estético. O resultado desse conflito é a diferença entre a intenção e sua realização, uma diferença da qual o artista não tem de forma alguma consciência. O que Duchamp designa como coeficiente de arte pessoal presente numa obra é, portanto, a diferença entre o que o artista quis alcançar e o que, de fato, conseguiu. É a incapacidade do artista de expressar plenamente sua intenção. Ainda mais, essencialmente, pela relação aritmética entre o que não é expresso, mas foi intencional, e o que é expresso involuntariamente. Poderíamos dizer que, como na leitura lacaniana do cogito cartesiano, o artista pensa onde não cria e cria onde não pensa. Lacan não aplicará a psicanálise nem à arte, nem ao artista, mas ele aplicará a arte à psicanálise, pensando que, porque o artista precede o psicólogo, sua arte deve promover a teoria psicanalítica. Não é a análise nem a escola que plasma o artista, mas um tormento de alma, uma agitação de tempestades e divisões. Leonardo da Vinci, tão estudado e escrito por Freud, nos legou a seguinte manifestação
onde expressou imensuravelmente o mundo do hipotálamo, da psicanálise e da poesia. Prefiro a poesia, um risco, um rabisco, e depois disso, a eternidade. O objetivo mais alto do artista consiste em exprimir na fisionomia e nos movimentos do corpo as paixões da alma. E o estado da arte? A origem da expressão está possivelmente no livro da Metafísica, onde Aristóteles discorre sobre o conhecimento e expõe as noções de experiência e arte, referindo-se à experiência como conhecimento dos singulares e à arte como conhecimento dos universais. Aristóteles julgava haver mais saber e conhecimento na arte do que na experiência, considerando os homens de arte mais sábios que os empíricos. Isto porque os primeiros conhecem a causa e os outros não. Ou seja, enquanto os empíricos sabem o que, mas não o porquê, os homens da arte sabem o porquê e a causa. A arte, uma janela para o nosso inconsciente, uma dança entre o real e o simbólico. E quando pensamos em arte e psicanálise, não podemos deixar de mencionar novamente Jacques Lacan. Suas reflexões sobre a relação entre a arte e a psicanálise nos convidam a mergulhar em um mar de questionamentos. Como a arte revela nossos desejos mais profundos? Como os artistas utilizam os recursos simbólicos para expressar suas angústias? E nós, espectadores, como nos relacionamos com essas obras carregadas de significados ocultos? O segredo de uma grande arte consiste em saber realizar o milagre da revelação do mistério das coisas, em saber exprimi-lo à luz dos sentidos, após íntima e profunda comunhão com o mistério que palpita na alma do artista. Este tem de ser um vidente, normal no supranormal, onde tudo é, onde a concepção de vida comum não chega. A arte deve ser integral, presume o artista total, o super-homem que realizou sua maturação. É indispensável que o homem tenha englobado em si a visão do universo. Nela tem atingido as mais profundas concepções de vida. A grande arte é simples. Sua grandeza é proporcional à potência do pensamento e à simplicidade da forma. As complicações ornamentais exprimem a vacuidade. A riqueza de minúcias enfraquece a ideia central. Belo é tudo que corresponde à própria finalidade. A beleza está na linha que corresponde ao fim, pelo caminho do menor esforço. Ela é a expressão da correspondência, do equilíbrio, da harmonia e dos princípios. O artista tem que sentir e seguir esse conceito nas formas em que se manifesta. O progresso da arte reside em manifestar com evidência cada vez mais límpida e com maior profundidade a beleza do pensamento que governa o todo. A arte busca a unificação em todos seus aspectos. Fundir-se-ão as diferentes artes como formas convergentes num único esforço de exprimir o espírito. O futuro da arte está na expressão do imponderável. Que riqueza de inspiração pode se manifestar por intermédio do artista sensitivo? Que oásis de paz para refúgio da alma nessas visões do infinito? É necessário um ser que, num martírio de fé, macerando-se e queimando-se por sua arte, dela faça missão e a ela se dê todo. A arte, então, será o altar das ascensões humanas, onde o ser se oferece em holocausto de dor e paixão em sua elevação para as esperanças e ideais humanos. A natureza humana, com arte, poesia e psicanálise, é viva, frescor de primavera, perfume de rosas e a beleza da saúde física e psicológica. E acrescentei um final de texto, imaginando uma sessão analítica, poeticamente, o seguinte texto. Poesiar, põe-se a analisar, elaborar e colaborar. Poesiando, caminho. Poetar, põe-se ar, respiro, inspiro, expiro. Poetizando, põe-se tirando, jogando, sujeitando o predicado. Revelando pensamentos, sentimentos, estados. Brincando com palavras, acervo, xiste, não falho. Se exprimindo, puntiformeando na cadeia que prende e liberta. Antitético, ético. Performo sentir, semblante. Criando emoções, abrindo sentido no improviso. Convocando silêncio, pausa, na iância entre significantes, o sujeito ressoa. Ampliando possibilidades, o inconsciente se manifesta. Sem escrever, se inscreve, e até sem falar, dizendo. Auditando e flutuando o outro poeta elaborar,
e o amor de transferência atuar. E a vida copoetizar a quatro ouvidos, sem partituras, tocando a sua história sem se tocar. E se no final ainda houver poesia, terá valido a pena amar. Tópicos, né? E como já dizia Freud, né, que com os poetas que aprendemos, né? Então vamos para a nossa discussão. Temos 15 minutos. Eu peço a vocês que usem o microfone para que o pessoal online possa ouvir. É isso. Está funcionando? Não. Isso é uma ordenzinha. Olha aqui. É interessante que seu texto conversa Interessante que o seu texto conversa com o do Pedro, né? Você trouxe mais referências, mas é bem próximo, né? A questão da arte. Eu gostaria de perguntar a Márcia que falasse um pouco mais sobre essa questão da palhaçaria, do riso, do feminino, que é um trabalho que eu assisti a outras apresentações suas. E é um tema novo para a gente, né? Não é tão discutido, apresentado. Seria legal se você pudesse falar um pouquinho mais. Realmente, assim, é um tema novo que... Foi, gente? Tá ok o som? Tá. É um tema novo que chegou para mim, assim, eu comecei a me debruçar sobre esses estudos a partir de uma peça que eu assisti há uns 2 anos atrás, que chamava King Kong Fran, que é uma palhaça, uma atriz palhaça, que faz uma inversão para problematizar algumas questões vivenciadas pelas mulheres no cotidiano, assim, né? Então, ela, né, essa figura que ela traz ao palco, chama um homem da plateia, enfim. E aí é o teatro lá, eu não vou dar spoiler da peça, que ainda está em cartaz, eventualmente. Fui algumas vezes. Mas aí, a partir disso, eu fui estudar um pouco sobre o humor e o que aparecia, assim, principalmente quando você ia ver produções de humor feitas por mulheres, os comentários eram todos muito violentos, assim. Se você usa o Instagram como plataforma, né, assim, tudo que vem de crítica vem com muita violência. E aí eu passei a me questionar por que isso causa tanto horror, né? Assim, o que é isso que o humor produzido por mulheres consegue pontuar, apontar, que é tão assustador. E aí, enfim, e aí depois da peça, eu fui fazer essa oficina de palhaçaria, né? Assim, e eu acho que não tinha tido contato até então, e é muito interessante, assim, de alguma forma dá para fazer uns links com a psicanálise, com a função do analista, porque fala um pouco disso, desse lugar da vulnerabilidade e da relação com o riso, né? O Freud fala disso no texto dos xistos e fala disso também no texto do humor. Ele faz uma relação do humorista com o órfão, assim, quando você se vê sem nada, é daí que o riso vem, né? Assim, é parecido com a questão também do mito da Deméter, que perde a filha, que não tem mais a lei a recorrer, né? Assim, ela tenta por uma via, por outra, não consegue. E aí, né, assim, desiste, e a partir também do riso que ela busca. Então, assim, é uma pesquisa que está começando, não tem muitas respostas, mas tem me feito trabalhar. Então, acho que é um pouco por aí que eu vou. Não sei se respondi. Respondeu. Está em aberto, né? Espera, só um instante. Ó, fala no microfone. Diz o seu nome, por favor. Tá não? Isso aqui está funcionando, gente. Sérgio vai ser o nosso bypass. Foi. Obrigada. Rosana, eu vi uma versão Diz, da por favor, seu novelizzação. nome. É,
eu, já que está em curso, né, fiquei pensando em alguns momentos de dar, acho que talvez da primeira versão, também no Bataille, quando, né, você estava falando dessa indistinção, né, um trechozinho que passa, né, pela, acho que é a versão do Junito, que você repetiu, mostrando a bunda, né, essa indistinção, né, do ânus solar, né, essa coisa desse rebaixamento e de uma horizontalidade, né? Fiquei me perguntando, como pergunta seria, fala um pouquinho mais do sagrado feminino humor, né, que entrou agora, se não daria para pegar o Bataille para ir um pouquinho mais longe. Eu gostei muito. Obrigada. De nada, obrigada pelo comentário. Acho que é isso, é poder ler mais, estudar mais. Isso não. Alguém quer falar? Não, acho que não. Eu vou então, Eliane, só compartilhar, Márcia, porque quando você estava apresentando essa questão do feminino, né, trazido por essa deusa Balbo, que faz rir, que gargalha, que faz rir e que se apresenta né, com a sexualidade dela, isso me fez lembrar do conto da Clarice Lispector, em que ela fala de uma mulher que pega um trem, né? E que dois homens entram nesse trem e começam a falar na língua do P da possibilidade de estuprá-la, né? E que ela, muito tímida e muito sem saber como lidar com a questão, justamente o que ela vai fazer é se travestir, né, da feminilidade dela, né? Desabotoando a blusa, se maquiando, né? Rindo, dançando, apresentando esse corpo. E o quanto isso impacta, né, no horror, eles, né, que desistem dessa investida e ela até é presa, né? Então, é isso, né? Acho que é interessante esse trabalho que você está fazendo, né, essa proposta de investigação, que diz, né, do quanto feminino esteja ele presente no corpo do homem ou da mulher, né, o quanto isso causa horror, né, e impacta de uma outra forma, né? Mariana, justamente eu apresentei na semana passada, Eliane, trabalhando esse conto. Muita coincidência você falar da Clarice, o conto chama A Língua do P, né? E eu nem ia falar, Márcia, mas agora eu me senti, assim, em certa medida provocada pelo comentário da Eliane, porque eu acho que os nossos trabalhos conversam completamente. E eu acho, né, eu achei super, hiper interessante, assim, o teu trabalho, porque claro, né? Tem uma questão histórica de as mulheres, desde o medievo, serem tomadas como esse mistério e, portanto, elas precisam ser inferiorizadas. E tudo o que eu ouço no teu trabalho, eu identifiquei de algum modo, e eu trabalhei o conto como o feminicídio, né, o feminicídio que acontece, né, como um racismo ao feminino. E eu acho que conversa, porque ao fim e ao cabo, tudo leva para esse ilimitado, né? Eu trabalhei o gozo outro e tal, para uma questão muito mais sexual, mas eu acho que e que são a mesma coisa, né? É nisso que o Lacan trabalha, que a Denise também trabalha, que é esse ilimitado, que é esse, e que desde as teorias demonológicas lá já eram vislumbradas, né? Já eram intuídas
e que, de alguma maneira, a psicanálise consegue hoje dizer disso sem dizer, né? Porque está na dimensão do real e, portanto, dizer não dá. Mas é isso, assim, é maravilhoso. Parabéns. Obrigada, gente, pelos comentários. E isso que você está falando do feminino, penso também assim dessa dimensão do insuportável do feminino também, né? Quando você tem essa deusa que levanta a saia baixa, tem alguma coisa que ela mostra e esconde também, não fica ali exposto, né? Assim, talvez também seja se mostrar e esconder que permita que isso seja suportado de alguma forma. Mas, enfim, muita pesquisa para fazer. Obrigada, gente. Sérgio, eu estou aqui pensando porque tem uma questão que tem me convocado muito, que é pensar o final de análise, né? E pelo teu trabalho, Pedro, e do Wellington também, mas que eu acho que tem tudo a ver também com a Márcia, porque a gente está falando de arte, psicanálise, e sempre aparece a questão do feminino, do gozo outro. Arte é um campo, psicanálise é outro campo, né? E também, assim, reduzir um ao outro não se trata disso, porque eu acho que a gente perde os dois. Mas o que que a gente está falando que se encontra presente, seja num campo, seja no outro, que a gente possa produzir uma articulação? Estou aqui falando e ao mesmo tempo pensando, assim, porque não tem nada muito montado, mas assim, o que me parece que é comum é essa dimensão do feminino, que me parece que é exatamente aquilo que você se defronta no final de uma análise, né? Essa dimensão abismal da vida, né? Isso que a gente fica lutando para não se haver, né? Quer dizer, e que aparece muito representado pela angústia, né? Que a gente não quer saber dessa coisa horrorosa, não quero, né? Eu prefiro me jogar na compulsão, preciso fazer várias série de coisas, mas não quero saber, não quero falar disso, não quero olhar para isso, mas que de alguma maneira, se a angústia ela vai falar desse ponto justamente onde vida e morte se encontram, onde a radicalidade da vida também se apresenta, ela também é um testemunho da vida, né? E o quanto que o feminino apresenta isso também. Ou seja, não estou reduzindo tudo à mesma coisa. Eu acho que tem angústia, tem o feminino, tem, né? E como a gente pode pensar a articulação dessas coisas, sabe? O quanto que a possibilidade, já ao final de uma análise, de você conseguir sustentar a mesma subversão, vamos dizer, que a arte ou a poética apresenta, né? Mas não na produção de objetos, de uma poesia, mas como um estar no mundo, né? Como uma maneira de você se sustentar e suportar essa dimensão abismal também, né? Enfim, não sei se está muito delirante, mas enfim. Eu acho que justamente nessa, não sei se podemos chamar aí de borda, né, do limite, alguma coisa assim, onde o artista, né, vai beber, né, aquela fonte dele, ainda que, como eu falei aqui, né, numa tensão limite, né, nos gritos das feras, né, bordejando ali o real, que pode se atingir algo que podemos chamar de incognoscível, transcendente, intangível, né? Mas que está lá, faz fronteira, não temos talvez uma condição de acessar, talvez não temos condição de acessar, mas nós somos implicados por alguma tangibilidade, né, dessa aproximação com esse campo aí, né? Temos as experiências místicas, os arrebatamentos, né? O luminoso de Jung, por exemplo. Então, essa fonte onde o poeta bebe a arte, nós também temos acesso, né?
mediante nessas experiências que você falou ali. E ali, sem dúvida, né, o feminino está presente, né, como uma possibilidade natural de onde se emergem essas possibilidades. Gente, a discussão está interessante, mas agora vamos dar um intervalo para que Então, não fale, não fale. Não, tá interessante. E só me ocorreu uma coisa escutando o Sérgio falando, né? Antes de começar a fazer análise, eu escrevia poesia em momentos de angústia. E depois que eu iniciei minha análise, eu nunca mais escrevi poesia. Mas eu acho que eu percebo isso que você diz de uma poética, de uma arte que se imiscui com a vida, com a própria vida. Sim. Com a própria produção simbólica de uma análise. Isso esvaziou um pouco o meu desejo de escrever poesia, porque eu já, de certa forma, escrevo alguma coisa com a análise. Acho que um pouco fala disso. Eliane, então vamos finalizar com a fala de Eliane e vamos para o intervalo. Alô, as pessoas vão falando e a gente vai, né? O Sérgio também me fez pensar, né, articulando com o seu trabalho, Pedro em especial, né, mas que também conversa com o do Wellington, a respeito da estética, né? E isso me fez lembrar o texto do Freud, o artigo sobre a transitoriedade da vida, em que é uma conversa dele com um poeta, e que ele vai lançar a mão do belo, né? E acho que vale você dar uma olhada, né? Ele vai lançar a mão do belo para poder falar disso da vida, né? Que é justo porque ela é transitória, né? Que ela guarda essa beleza e o valor dela, né? Uma questão Enfim, da rosa, né, da flor, que tem isso, uma vida isso, breve, mas né? é um esplendor, né, enquanto está. Eu acho que tem algo disso, né, que a psicanálise apresenta para a gente, que é dessa possibilidade de você estar diante da vida, né, com essa possibilidade de olhá-la com todo o horror que ela porta, né, você também poder retirar a beleza dela, né, e tentar fazer algo com isso, né? É isso. Então, vamos continuar a nossa conversa na segunda etapa.